E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma análise de alguns pontos de um dos vídeos do David Splane, membro do corpo governante, feito há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu já analisei parte deste vídeo do David Splane neste meu vídeo aqui no canal. E hoje eu vou tratar um pouco mais desse assunto, porque esta foi, na minha opinião, uma das maiores, se não a maior mudança já feita na história da liderança das Testemunhas de Jeová. Por que é que eu digo isso? Eu digo isso porque todas as mudanças já feitas na história da liderança das Testemunhas de Jeová sempre foram mudanças pontuais. Por exemplo, mudança na forma como um texto era visto, na aplicação de certas palavras, no entendimento de algumas profecias que, por natureza, são obscuras, ou na aplicação de algumas palavras. Tudo isso, são questões secundárias. Então foram raros os casos nas Testemunhas de Jeová onde uma grandiosa mudança foi feita. Quer dizer, onde uma mudança doutrinal profunda foi feita. Foram raros os casos em que isso aconteceu nas Testemunhas de Jeová. Eu vou pontuar algumas mudanças profundas aqui que ocorreram nas Testemunhas de Jeová. Eu consigo lembrar de 4 ou 5. Por exemplo, a identificação da grande multidão como sendo sobreviventes da grande tribulação. Essa foi uma das maiores mudanças já feitas. Eu não estou dando essa lista nem em ordem cronológica, nem em ordem de importância. Apenas na ordem conforme eu me lembro. Outra grande mudança foi a de 1929, que foi das autoridades superiores, que eles passaram a dizer que aquelas autoridades superiores a quem os cristãos são ordenados a serem submissos não eram os governos civis desse mundo, mas seriam Jeová e Jesus. E isso se estendia a todo o sistema congregacional. Foi ali que surgiu a ideia de organização teocrática, de teocracia. A partir de 1929, então, essa ideia de teocracia começou a ganhar corpo, e aí o poder da organização começou a aumentar e passou a ter certo controle sobre as congregações. E isso gerou muito problema. Por quê? Porque os irmãos batiam de frente com as autoridades civis do mundo, dizendo que eles não eram submissos a elas. Em resultado desse erro de entendimento, muitos irmãos foram parar na cadeia e muitos até perderam a vida. E aí, em 1962, esse ensino foi anulado. E aí voltou-se ao entendimento anterior a 1929. E aí passou-se a ensinar que, de fato, as autoridades superiores de Romanos capítulo 13 não eram Jeová e Jesus, mas eram os governos civis. Mas essa submissão que nós cristãos deveríamos ter em relação a eles, a essas autoridades, não seria uma submissão absoluta, mas relativa. E aí teve também a mudança de 2013, na qual os membros do corpo governante se intitularam o único escravo fiel de Cristo na Terra. Isso foi de encontro a tudo que as Testemunhas de Jeová tinham ensinado até 2013, desde 1870 e tantos lá. Então foi uma grande mudança, talvez a maior de todas, essa, de 2013. E teve também outras que são dignas de menção também, que foram grandes mudanças. A mudança lá da década de 70, onde passou-se a ensinar que desassociados deveriam ser ostracizados. Essa foi uma mudança que afetou muitas pessoas negativamente, destruiu famílias, Foi uma mudança terrível. E felizmente foi consertado parcialmente em 2013. Também teve outras mudanças, A instituição da dissociação, onde você passa a tratar o dissociado como se fosse um desassociado. Isso não existia antes, lá da década de 80, se eu não me engano. Mas até onde eu lembro, lá na década de 80 que surgiu essa história da dissociação, Porque antes a dissociação era vista apenas como um direito da pessoa. Se a pessoa se dissociava das Testemunhas de Jeová, ela era encarada apenas como um irmão que estava fraco na fé. Ela não era encarada como um desassociado. Para ser sincero, eu não lembro do ano exato em que isso aconteceu, mas foi lá na década de 80. E teve também algumas outras em relação ali ao sangue, enfim. Mas foram essas as grandes mudanças. Agora, a mudança de 2015, meu irmão, sobre tipos e antítipos, essa foi, uma das mudanças mais marcantes na história das Testemunhas de Jeová. Por quê? Porque ela vai de encontro a literalmente tudo que as Testemunhas de Jeová ensinaram durante toda a sua existência, desde os tempos de Russell. Só para você entender, é como se o corpo governante pegasse toda a biblioteca das Testemunhas de Jeová, toda a biblioteca, e jogasse no lixo em 2015. E eles passassem a dizer assim, a partir de agora vai ter um novo alimento espiritual, diferente de tudo que a gente já serviu para vocês,
E vocês agora vão ser instruídos e alimentados por nós. Nós do corpo governante somos a peça-chave para que você seja salvo e entenda a Bíblia. Ou seja, a salvação, o entendimento correto, o conhecimento de Deus não está na Bíblia. Ele está nas mentes do corpo governante e naquilo que os membros do corpo governante se lembram quando leem a Bíblia. Mas agora chega de papo e vamos ao vídeo. No discurso Tipos e Antítipos, David Splane deu mais informações sobre alguns textos da Bíblia. Temos de ter cuidado ao dizer que certos relatos das escrituras hebraicas são padrões proféticos ou tipos, quando a própria Bíblia não diz isso. Não podemos ir além do que está escrito. Se a Bíblia diz que algo é um antítipo, tudo bem. Mas se ela não diz, nós também não dizemos. Tá, a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa, de uma testemunha de Jeová é o seguinte: sabe que essa opinião parece razoável? Esse novo entendimento parece razoável. Primeira coisa que as pessoas pensam. Só que as aparências enganam, meu amigo. Esse entendimento não é razoável. O que o corpo governante está dizendo é o seguinte: a menos que exista uma declaração explícita, letra por letra, indicando que um relato do Antigo Testamento tipifica uma realidade cristã, a menos que a Bíblia diga isso de forma expressa, conforme a Bíblia diz em alguns casos, né? Nós não faremos isso. É isso que o corpo governante está dizendo. Só que tem um problema, gente. Que problema? O problema é que declarações diretas explicando que algo no Antigo Testamento tipifica algo na realidade cristã são apenas um tipo, uma forma, melhor dizendo, de identificar tipos proféticos. Existem outras formas de fazer isso, que não são declarações explícitas. Eu não vou abordar todas aqui, mas eu vou tratar de algumas. Por exemplo, quando o Antigo Testamento fala de promessas eternas de restauração. Quando o Antigo Testamento fala de promessas eternas de restauração, essas promessas tipificam realidades escatológicas. Embora a Bíblia não diga literalmente, tais promessas se aplicam assim. A Bíblia nem sempre diz isso, mas em alguns casos está explícito. Agora, em casos em que a Bíblia não diz, a gente também pode fazer essa inferência, conforme a gente faz no caso de Isaías capítulo 6, né? Que fala ali do leão que comerá a palha como touro. Essas promessas de Isaías capítulo 6 ali, que a gente usa bastante para falar do paraíso na terra, elas eram feitas para restauração de Israel, do povo de Deus, à sua terra, certo? Este é o sentido primário dessa passagem. Só que essas passagens têm um sentido tipológico. Por quê? Porque a Bíblia diz isso? Não. Mas porque a Bíblia faz essas promessas como promessas eternas de restauração. Essas promessas eternas de restauração tipificam realidades escatológicas em Cristo. Então este é um meio de saber que algo é um tipo profético. Outro meio, por exemplo, de saber que algo é um tipo profético é quando o relato do Antigo Testamento é muito estranho. Ele não faz sentido se não for em sentido tipológico. Por exemplo, o caso das cidades de refúgio. As cidades de refúgio representam o sacrifício de Jesus Cristo. Então, as cidades de refúgio eram o seguinte: se o sujeito tinha tirado a vida de outra pessoa de forma não intencional, por acidente, certo? Ele não ia pagar com a própria vida por este crime. Isto ainda era um crime, tá? Mas não era um crime a ser pago com a própria vida. Então o que esse sujeito fazia? Ele era julgado, o caso dele era avaliado, no caso, pelos anciãos, né? Isso do Antigo Israel. E quando constatava-se que a pessoa não teve a intenção de fazer o que fez, nem teve culpa pelo que fez, mas foi um acidente, essa pessoa tinha que correr ou fugir, né? Para uma das cidades de refúgio. Lá ela tinha que ficar até o falecimento do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote falecia, a pessoa estava livre da culpa do sangue por ter tirado a vida daquela pessoa, ainda que tenha sido de forma não intencional. Então ela estava livre do crime que ela cometeu, por assim dizer. Só que, se a pessoa saísse da cidade de refúgio antes do falecimento do sumo sacerdote, o que acontecia? O próprio Jeová tinha providenciado um vingador de sangue, ou seja, alguém
que podia tirar a vida daquela pessoa que fugiu da cidade de refúgio em vingança à vida que ela tinha tirado, certo? Gente, quando você lê esse relato, você diz assim, que relato estranho. Não era mais fácil pagar uma indenização pelo que fez? O que tem a ver o sumo sacerdote falecer, o vingador de sangue? O relato é estranho demais, cara. Por que o relato é estranho demais? Porque ele é profético. O relato não está ali para nos ensinar sobre a misericórdia de Jeová, como diz o corpo governante. Que misericórdia, caramba, cara! Desde quando que Jeová providenciar um vingador de sangue é misericórdia, que é isso que o corpo governante ensina. As cidades de refúgio nos lembram da misericórdia de Jeová, só nas cabeças dos membros do corpo governante. Não tem nada a ver com isso. Aquele relato é profético. Ele aponta para o resgate de Cristo, representado pelo sumo sacerdote. Então, quando o relato é assim estranho demais e contém alguns elementos que se assemelham à cristologia, esse relato de fato representa algo em Cristo. Outro caso são as festividades do antigo Israel, a festividade das barracas e as outras festividades que existiam. Todas essas festas que tinham lá no antigo Israel, festas prescritas na lei mosaica, representam realidades escatológicas e em Cristo. Elas não estão lá apenas para nos dizer que Israel fazia festa. Não, cara, aquilo ali tem sentido para nós. Se você tira o elemento profético da Bíblia, você tira o sentido. E é isso que fez o corpo governante. E quando você tira o elemento profético, tirando o sentido, só o que resta é o sentido moral. E o sentido moral muitas vezes é inventado. E é isso que faz o corpo governante. Eles eliminaram o elemento profético da Bíblia e eles se apegaram apenas ao elemento moral. Só que muitas dessas passagens não têm sentido moral para nós, como é o caso das cidades de refúgio, das festividades e outras coisas, né? Não tem sentido moral para nós. E aí o que o corpo governante faz? Eles inventam sentidos morais mesquinhos, infantilizados. E aí você vai na reunião, parece que você se sente ali um bebê tomando uma madeira. Não é alimento sólido, é leitinho, entendeu? É leite, não é alimento sólido. Por quê? Porque são liçõezinhas morais inventadas. E aí toda reunião que você vai, parece que você foi à mesma reunião. Você vai 3 anos, 4 anos ao Salão do Reino, assistir os estudos de A Sentinela. Ao final desse tempo, você sente que não aprendeu absolutamente nada novo e parece que você foi todas as vezes para a mesma reunião. Em resultado disso, eu posso resumir os últimos 10 anos de estudo de A Sentinela. Quer ver? Obedeça aos que tomam a liderança, Jeová te ama, Jeová se importa com você, imite a misericórdia de Jeová, seja perdoador, faça mais para Jeová no ministério, não faça faculdade, não busque melhora de qualidade de vida nesse mundo, tome cuidado com imagens de mulheres sem roupa e, só para reforçar, obedeça aos que tomam a liderança, no caso, o corpo governante. Ah, mas eu perdi 10 anos de estudo de A Sentinela porque eu estava preso numa solitária lá na Rússia, tá? Não tem problema, meu irmão. Eu acabei de resumir todos os estudos de A Sentinela que você perdeu. Então, eu vou tocar uma parte aqui do vídeo de novo, que é muito interessante. Veja só. Se a Bíblia diz que algo é um antítipo, tudo bem. Mas se ela não diz, nós também não dizemos. Tá? Vocês viram isso? Eu vou mostrar para você que o corpo governante não segue essa regra. Eles dizem isso para parecer bonito, mas eles mesmos não seguem esta regra deles. Em relação a isso, veja o que diz o livro Adoração Pura, publicado em anos recentes pelo corpo governante, página 66, parágrafo 11. Isso aqui em relação à profecia de Ezequiel, tá? Será que o corpo governante realmente não vê, não diz que algo é tipo de outra coisa, a menos que a Bíblia diga isso? Vamos ver aqui, ó. O que diz o livro? Abre aspas. Quando os governos, a vara, começarem a atacar as religiões, nós não vamos mais pregar uma mensagem de salvação. Ezequiel 7:10. Olha a referência aqui. Ezequiel 7:10. Nós não vamos mais pregar uma mensagem de salvação. Ezequiel 7:10. No que diz respeito a boas novas, nós vamos ficar mudos, igual a Ezequiel. Ele parou de pregar durante uma parte do seu ministério. Ezequiel 3, 26, 27, 33, 21 e 22. Fecha aspas. O que é que o corpo governante está ensinando aqui?
Vocês se deram conta? O corpo governante está ensinando que aquilo que ocorreu na pregação de Ezequiel tipifica ou representa profeticamente a pregação das testemunhas de Jeová. Só que a Bíblia não diz isso em nenhum momento. Bom, se a Bíblia não diz isso em nenhum momento, por que é que o corpo governante está dizendo isso? Se eles mesmos tinham dito que, adivinha? Se a Bíblia diz que algo é um antítipo, tudo bem. Mas se ela não diz, nós também não dizemos. Exatamente. Afinal, em que base o corpo governante ensina que o tempo em que Ezequiel ficou mudo representa o fim da pregação das boas novas? Em que parte da Bíblia que diz isso? Em nenhuma. Ainda assim, o corpo governante entende o relato como profético. E nesse caso está certo. Eu concordo com esse entendimento. Ele faz sentido. Porque senão a pregação de Ezequiel não faria sentido para nós hoje. Mas ela só faz sentido para nós porque representa realidades na nossa pregação. A interpretação do corpo governante está correta. O problema, entretanto, é que ela contradiz a própria regra estabelecida pelo corpo governante, que é essa aqui. Se a Bíblia diz que algo é um antítipo, tudo bem. Mas se ela não diz, nós também não dizemos. O que o corpo governante está fazendo? Eles estão dizendo que Ezequiel representa as testemunhas de Jeová, profeticamente, embora a Bíblia não diga isso. Ou seja, eles próprios entendem e ensinam que Ezequiel, no caso, a parte em que Ezequiel fica mudo, né? Representa o fim da pregação das boas novas do reino. Só que a Bíblia no Novo Testamento não diz isso em parte nenhuma. Ainda assim, o corpo governante ensina isso. Com que base? A base é, visto que Ezequiel é uma profecia feita lá na nação de Israel antiga, né? E se refere ao grande dia de Jeová, lá para o antigo Israel, isso também se aplica de forma antitípica no Armagedon e na grande tribulação. Esta é a base para a conclusão do corpo governante feita aqui no livro Adoração Pura. E esta base é sólida. Eu concordo plenamente com ela. Mas aqui nós vemos uma base para interpretar tipos proféticos. Só que essa base foge da regra do corpo governante. Se a Bíblia diz que algo é um antítipo, tudo bem. Mas se ela não diz, nós também não dizemos. Mentira! Pois se o corpo governante acreditasse nisso que eles disseram aqui, eles não poderiam fazer a aplicação que fizeram de Ezequiel no livro Adoração Pura. Então aqui nós entendemos mais uma base para tipos proféticos. Que base é essa? Referências ao dia de Jeová. Quando relatos do Antigo Testamento falam do julgamento de Jeová, do dia de Jeová que ocorreu lá naquela época, essas declarações proféticas daquela época têm um cumprimento antitípico nos nossos dias. Este é o sentido. E aqui nós temos uma base também sólida para entender e interpretar tipos proféticos, ainda que a Bíblia não faça uma declaração explícita. E isso é provado pelo próprio entendimento do corpo governante. Só que aqui nós temos outro problema. Sabe aquele relato de Joel que fala do povo numeroso, que ninguém pode parar, que é o exército de Jeová? Sabe aquele relato ali de Joel capítulo 2? Sempre foi entendido como se referindo à pregação das boas novas, certo? Pelas testemunhas de Jeová. O corpo governante anulou isso. Só que o problema é que aquele relato de Joel capítulo 2 fala também de ações, de eventos que precedem o grande dia de Jeová, assim como no caso de Ezequiel. Então, pela mesma lógica do corpo governante aplicado a Ezequiel, nós temos que aplicar aquele relato como profético também para nós. Só que o corpo governante não aceita mais isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o entendimento do corpo governante é uma bagunça, gente. Eles dizem que não vão mais falar de tipos proféticos, a menos que a Bíblia faça isso de forma clara. A Bíblia não faz isso de forma clara, mas tem base sólida para que se pense isso, né? Conforme eu mostrei aqui. Só que o corpo governante aceita umas e rejeita outras. O corpo governante aceita que a pregação de Ezequiel representa a pregação das testemunhas de Jeová. O CG aceita isso, mas não aceita que a Jerusalém apóstata dos dias de Ezequiel, que era aqueles a quem Ezequiel pregava, né, o julgamento adverso de Jeová, representa aqueles a quem as testemunhas de Jeová pregam hoje. Gente, mas que coisa bizarra. Ezequiel representa a pregação hoje, mas aqueles a quem Ezequiel pregava não representam ninguém? Peraí, gente, é claramente... Mas pelo amor de Deus, gente. Mas que coisa bizarra. Evidentemente,
A Jerusalém apóstata dos dias de Ezequiel é uma representação de Babilônia Grande. Assim como Ezequiel proferiu julgamentos à Jerusalém apóstata de seus dias, os cristãos verdadeiros proferem julgamento contra a Babilônia Grande. A Babilônia Grande de Apocalipse é a mesma Jerusalém apóstata dos dias de Ezequiel. E a pregação de Ezequiel representa a pregação dos cristãos hoje. Não tem como você dizer que um é e o outro não é, cara. Da mesma forma, as bênçãos de restauração prometidas por Jeová lá nos livros proféticos ao povo de Israel representam, quando aplicadas em sentido antitípico, as bênçãos eternas de restauração à terra, que são feitas lá em Apocalipse. Tá tudo relacionado, cara. Então, tudo que tem no livro de Ezequiel é profético para nós. Tudo tem tipo e antítipo. Não apenas nos lembra. Se você digitar lá no CD-ROM, a expressão nos lembra, tá? Digita lá no CD-ROM das Testemunhas de Jeová, nos lembra, ou ainda nos lembram. Meu irmão, todo o livro de Ezequiel é interpretado pelo corpo governante com a expressão nos lembra. Peraí, mas quem é que se lembra? Ah, mas as criaturas viventes em volta do trono de Deus nos lembram do nome de Jeová. Pelo amor de Deus, qual é a relação lógica entre as criaturas viventes ao redor do trono e você se lembrar do nome de Jeová? O que tem a ver com as calças? Uma coisa não tem nada que ver com a outra, cara. Isso aí é um sistema de interpretação plenamente arbitrário do corpo governante. Eles olham para a Bíblia como quem olha para o horóscopo. Que sistema de interpretação bizarro esse, cara? Isso aí é teologia liberal, caramba. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui hoje e eu ainda vou fazer mais análises desse vídeo do David Splane e mostrar para você quanta inconsistência tem nesse novo ensino do corpo governante, tá? Esse ensino é uma heresia e ele é a base, sim, para a desassociação do corpo governante, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.